Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite. Hoje é a nossa noite, a nossa reunião ordinária, mensal. Nós temos reuniões sempre na última semana do mês. Esse mês variou um pouco para o dia 23, mas nós já temos um calendário anual com as reuniões, inclusive com o nosso congresso. Então, a vocês, né, nossos colegas, que tiverem interesse de se tornar membro da nossa comissão, tem todas as informações do nosso regimento interno na página da OAB, na abinha da Comissão das Famílias e Sucessões. Lá tem todas as regras, mas venham sempre, que a comissão ela só é possível existir graças a vocês, tá bom? E hoje eu não vou tomar muito tempo, porque nós temos uma palestra super interessante, e eu gostaria de dar as boas-vindas para a doutora Flávia, dizer que é um prazer enorme tê-la conosco. A Flávia é especialista em processo civil pela PUC São Paulo e em planejamento sucessório pela FGV. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Tatiana, que também é especialista em planejamento sucessório e membro efetivo da nossa comissão. Obrigada, boa noite a todos, a todas. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a doutora Ludmila, presidente da nossa comissão, que com muito empenho organiza sempre, mensalmente, nossas reuniões ordinárias. Gostaria de agradecer a presença da doutora Flávia, que nos honra com sua presença e vai abrilhantar essa noite com seus conhecimentos sobre planejamento sucessório. Esse tema foi escolhido pela nossa comissão por ser um tema que, muito embora se trate de um tema muito particular do direito sucessório, envolve muitos aspectos tributários, envolve aspectos também societários, mas principalmente é um tema do direito de família. Afinal de contas, todos nós que aqui estamos presentes, um dia nascemos, né? E crescemos e trabalhamos, amealhamos os nossos bens, casamos, separamos, temos filhos, enfim. E um dia a morte vai chegar para todos, né? E muito embora esse seja um tema tabu, quando a gente fala em morte, a gente estava até conversando aqui antes da palestra, né? Quando fala, um dia a gente vai morrer, bate na mesa, né? Ninguém quer falar sobre a morte, mas esse dia vai chegar para todos. E quando isso acontecer, além de toda a situação, né, de quem fica, o luto e tudo mais, ainda existe a questão da transferência de titularidade dos bens que aquela pessoa que faleceu deixou. E para o falecido, enquanto ainda vivo, também é uma questão de angústia, né? O que vai acontecer com os meus herdeiros necessários ou herdeiros testamentários, aquelas pessoas que a gente quer deixar alguma coisa, como que vai funcionar, como é que vai ser, as pessoas elas querem evitar esse tipo de desgaste. Para isso existe uma ferramenta que é o planejamento sucessório, é uma ferramenta que nós, operadores do direito e advogados familiaristas, tributaristas, de direito societário, nós temos que conhecer, nós temos que divulgar na sociedade para quebrar também aquele mito que um planejamento sucessório, essa palavra tão bonita, isso só se presta a pessoas que têm grandes fortunas e muito patrimônio. Então, estamos aqui para aprender com a doutora Flávia e depois replicar isso para os nossos clientes, né? A nossa função social também, colocar na sociedade essa questão que é tão importante. Doutora Flávia, por gentileza.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria também agradecer o convite que me foi feito pela Comissão das Famílias e Sucessões aqui de Campinas, em especial o convite da doutora Ludmila, quem eu admiro muito o trabalho, e dizer que me sinto muito acolhida nessa casa. Né? Bom, acho que eu vou ficar em pé. Vamos desligar aqui para enxergar melhor. Daqui da frente para ficar melhor. Tá ótimo. Bom, a semana passada esteve aqui nessa casa minha colega e amiga pessoal, doutora Alexandra Manuel Garcia, que palestrou sobre o inventário extrajudicial. E ela começou a palestra dela com uma brincadeira, uma campanha para a gente deixar o nosso direito mais inclusivo e humanizado. Na verdade, o inclusivo eu que incluí nesse primeiro slide, mas ela brincou no seguinte sentido: olha, vamos começar a alterar as petições, vamos nas audiências trocar menor para criança e adolescente, visita por convivência, interditado por curatelado e decujos pelo autor da herança. E aí eu incluí, né, até um chavão, para tornar o nosso direito mais inclusivo, contando que o IBDFAN, isso já em 2020, essa semana que se passou, ele reiterou, ele sugeriu à OAB a alteração do nome Ordem dos Advogados do Brasil para a Ordem da Advocacia Brasileira, por ser mais inclusivo. E se aprovada essa alteração, não será a primeira vez que a vice-presidente do IBDFAN, a doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada, atuante, militante, contribui para a atualização do nosso dicionário brasileiro. Então, é uma brincadeira, né, entre aspas, que a gente vem divulgando. Eu adorei a ideia da Alexandra, de passar isso para a gente realmente divulgar e tornar o nosso direito mais inclusivo e mais humanizado, que nós, como operadores do direito, temos essa obrigação. Né? Então, bom, vamos lá. Passando para o tema planejamento sucessório. Eu começo aqui com um poema da Cecília Meirelles, retirado do livro do professor Conrado Paulino, de um trecho do livro Planejamento Sucessório, que é o seguinte: outro dia sonhei com o coche fúnebre. Vinha buscar-me e eu não me achava preparada. Não estava nem morta nem doente, e nem sentia que tinha de partir. Então disse para o cocheiro: espere um pouquinho que estou acabando de ler este livro. E o cocheiro concordou e esperou. Deve estar esperando. A pergunta que fica: estaríamos preparados para receber o coche fúnebre? A verdade é que, com raras exceções, as pessoas estão acostumadas a falar de uma verdade, da única verdade que a gente tem, que é a finitude da vida. O brasileiro, culturalmente, não gosta de falar sobre a morte. Ele não gosta de fazer planejamento de quando ele não estiver aqui. Mas, um pouco antes da pandemia, e com ela, isso cresceu, o assunto cresceu, com a pandemia, o tema planejamento sucessório ele se tornou muito mais comum. As pessoas enfrentando a Covid, elas viam o vírus ali do lado. A questão assim de contrair o vírus e saber como as pessoas iam ficar era uma questão muito real. Então, a morte passou a ser tratada pelas pessoas de uma maneira diferente. As pessoas que até então tinham vontade de fazer um planejamento, mas nunca fizeram, uma vontade de fazer um testamento, mas nunca fizeram, começaram a olhar para isso, para o assunto, de forma diferente. Então, na pandemia, por exemplo, eu nunca fiz tanto planejamento, eu nunca fiz tanto testamento, nunca fiz tanta doação como naquela época, porque as pessoas, de fato, viam aquilo muito próximo, porque é comum isso que a gente estava brincando, estava inclusive falando com a Tatiana, num almoço de domingo, uma matriarca fala: quando eu não estiver aqui, quando eu morrer, alguém bate na madeira, levanta da mesa. As pessoas não gostam de falar, mas é um assunto que a gente efetivamente tem que tratar, que com a pandemia cresceu demais, as pessoas abriram a cabeça por conta da realidade, cada um que contraísse o vírus não sabia qual seria o seu final, quanta gente morreu. Será que isso pode acontecer comigo? Então, o tema cresceu demais. Mas
Passando aqui, antes do conceito do que é o planejamento sucessório, queria contar um exemplo que aconteceu no escritório, que foi o seguinte: uma família apareceu, era uma família composta do patriarca de 80, quase 90 anos, 4 filhas, mulheres, obviamente, herdeiras, que uma delas procurou por nós, uma esposa lúcida ainda, também de uns 80 anos, e elas nos procuraram, o pai era fazendeiro, tinha 11 fazendas, a filha mais velha nos procurou e disse, olha, o meu pai tem o desejo de fazer um planejamento sucessório, e a gente iniciou as reuniões. Numa determinada altura, a gente apresentou as vantagens, o que é o planejamento, como que funciona, o senhor sempre muito quieto. Uma certa altura, eu e um outro sócio perguntamos, mas o senhor entendeu as vantagens? O senhor está feliz de estar participando de um projeto assim? Ele falou, não. Para mim, eu estou aqui por livre pressão das mulheres da minha vida, das minhas 4 filhas e da minha esposa. Eu, particularmente, não vejo vantagem nenhuma, não tenho desejo de fazer, e por mim continuaria do jeito que eu sempre estive até aqui. Se um dia eu faltar, elas vão ver como vão fazer. E aí a gente conversou entre nós, sócios, e as filhas depois, dizendo, olha, efetivamente, quando alguém chega aqui, o autor de um planejamento, para fazer um projeto como esse, tem que haver um interesse genuíno. A pessoa tem que querer fazer esse planejamento. E, de fato, aquele senhor não queria. Então, a gente sentou com ele e falou, olha, o senhor não vale a pena seguir com esse projeto, porque o senhor teria que ter a vontade de entender as vantagens. E aí, bem-vindo. E aí ele entendeu, chegou a ir embora do escritório. Meses depois, ele descobriu um câncer muito grave, faleceu. A família voltou para fazer um inventário, e um inventário extrajudicial que durou 2 anos. Saiu muito mais caro, mais oneroso, mais conflituoso, porque dividir 11 fazendas com 4 herdeiras foi super complicado para manter o almoço de domingo, né, estabelecer aquilo. E, assim, ficou muito claro que o planejamento sucessório é importante, mas ele precisa vir o desejo genuíno de quem quer fazer. Se aquela pessoa não tiver aquele desejo, não vale a pena. Então, o primeiro requisito é isso, é a pessoa entender que é importante, que é vantajoso, que é válido fazer. Então, passando para o que é o planejamento sucessório, é o conjunto de medidas empreendidas para organizar a sucessão hereditária de bens e direitos previamente ao falecimento de seu titular. É também uma providência preventiva que permite ao titular do patrimônio definir, ainda vivo, o modo como deve se concretizar a transmissão dos bens aos sucessores. Quais as vantagens do planejamento sucessório? Primeiro, evitar conflitos. É aquilo que eu falei. Quando você senta e faz um planejamento, você já estrutura na sua cabeça quais as áreas da família que vão dar mais conflito. Aquele filho com aquele outro filho, aquela empresa familiar que um tem aptidão, o outro não tem. Assegurar que o desejo da pessoa que fez o planejamento seja executado após seu falecimento. Garantir a continuidade dos negócios. Buscar formas de transmissão do patrimônio com menos carga tributária. Melhor distribuição da herança entre os sucessores. Poder envolver diversas áreas do direito, garantir o máximo de eficiência na transferência do patrimônio de uma pessoa após sua morte. Os passos para se iniciar o planejamento sucessório, porque é o seguinte, quando a pessoa chega disposta a fazer o planejamento sucessório, a gente traz o cliente para a mesa, senta lá e é praticamente, eu não digo que é um divã, mas é quase que uma entrevista. Você precisa entender qual é o plano de vida daquela pessoa, qual é o histórico de vida dela, quem são os herdeiros, qual o regime de bens, que herdeiro se dá bem com qual herdeiro, existe empresa familiar, qual que é o desejo efetivo daquele testador.
Então, primeiramente, a gente vai conhecendo aquele interessado para depois estruturando todo o planejamento. Muitas vezes, até o interessado fala, olha, eu gostaria que você conhecesse tal filho, gostaria que você conhecesse a minha esposa, e aí vai se desenhando um projeto que é quase que a gente brinca, um terno feito em alfaiataria, porque é totalmente sob medida, o cliente senta lá e a gente vai entender a demanda, a expectativa, como é a composição familiar, como é a composição do patrimônio, do que ele é composto. Às vezes ele tem uma empresa familiar, às vezes ele tem recurso financeiro, às vezes ele quer fazer uma estrutura fora. Então, o projeto vai se desenhando de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, você chega lá, entende a expectativa do interessado, toma conhecimento da sua história de vida, toma conhecimento da sua composição familiar e do seu patrimônio, toma conhecimento do seu estado civil, se casado ou vivendo em união estável, qual o regime de bens de casamento, se possuem ascendentes e descendentes, se possuem empresas, focar na customização do planejamento para atender às necessidades do interessado, envolver uma equipe multidisciplinar. Porque é isso, a vantagem do planejamento, não sou só eu que sou familiarista, mas eu vou chamar o meu colega que é da área tributária, o outro que é da área societária, o contador. É uma equipe multidisciplinar que, quando o projeto vai se desenhando, ela senta junta e estuda o projeto junto. Isso que é o interessante do planejamento, ele vai se estruturando com a visão de diversas áreas, de diversos operadores do direito. Não é um único instrumento capaz de estruturar aquela família. A gente acha engraçado porque as pessoas veem nada contra a holding, mas eu não sei se é bonito falar ou se nas rodas é interessante, mas o cliente senta lá, eu acho que a holding é o melhor caminho. Calma, talvez ela seja, mas talvez ela não seja. Não existe um único instrumento, uma casa que é feita com a mesma planta para todo mundo. A gente vai sentar com você e ver se de fato for a holding o melhor instrumento, ela será feita, mas pode ser que não. Então, é aí que começa a estrutura do projeto. Envolve uma equipe multidisciplinar, como eu falei, e não se ater apenas a um instrumento jurídico para elaborar o planejamento sucessório. Por exemplo, elaborar só um testamento, porque isso é fácil. Ah, eu desejo isso, aquilo. Não, espera aí. Que outros instrumentos eu tenho? Ah, eu tenho uma doação que eu posso fazer em vida. Ah, eu tenho uma holding. Ah, eu tenho um codicilo. Eu tenho uma previdência. São muitos os instrumentos que a gente pode se ater, e é importante a gente não cair na tentação de fazer sempre o mesmo, porque o mesmo seria fácil. A pessoa pode ir até no cartório e falar, olha, eu mesmo, com a ajuda de um escrevente, vamos fazer um testamento? A ideia não é essa. A ideia é envolver essa equipe, entender a necessidade daquele interessado e ir desenhando o projeto. Os passos para a apresentação e a implementação do planejamento. Entender as habilidades dos herdeiros, porque tem isso também. Um pai sabe, né, o patriarca, no caso, ou a matriarca, ela conhece o seu legado, a gente brinca. Ela conhece o filho que é melhor preparado, o filho que tem uma habilidade para um negócio, o filho que tem para o outro, o filho que vai ficar bem mais perto de outro filho. Então, o filho que só gasta, o filho que é econômico. Então, tudo isso conta na hora do planejamento. Analisar todos os documentos que envolvem o patrimônio e as questões familiares. Então, a pessoa, primeiramente, faz esse apanhado de informações, conversa, desenha, depois vem a parte dos documentos, porque, às vezes, também na hora de formalizar, instrumentalizar, a gente pega os documentos e fala, poxa, não vai dar, vamos pensar numa outra alternativa. Buscar ser coerente na apresentação das alternativas do planejamento, porque é isso, você não pode beneficiar um herdeiro, o outro, inclusive também tem essa questão, às vezes os herdeiros têm expectativas, às vezes não, sempre, expectativas e necessidades diferentes, então isso também é importante compor na hora que você vai fazer o planejamento. Flexibilizar os instrumentos jurídicos para adequar-se às variáveis das situações fáticas. É o que eu falei no slide passado. Não existe um único instrumento, existem vários. E eles vão variar de acordo com aquele interessado, com aquela composição familiar e patrimonial.
ter transparência na implementação do projeto, manter o cliente sempre alinhado. Olha, estamos em tal fase, vamos fazer agora a doação. O cliente precisa ir acompanhando a implementação do projeto que ele está fazendo. Quais são os instrumentos jurídicos mais utilizados no planejamento sucessório? Regime de bens de casamento, nós vamos falar hoje dele. Testamento, vamos falar também. Doação, será falada também. O codicílio e a holding vão ficar para uma próxima, porque assim, eu teria uma noite inteira para falar da holding, até a doutora Tatiana é uma pessoa, a gente estava conversando agora há pouco, que trata bastante de holding, e ela sabe quanto assunto tem para a gente discutir sobre a holding. Vamos lá, regime de bens de casamento. A manutenção de relações afetivas gera entrelaçamento de vidas e de patrimônio. A escolha do regime de bens, ou a falta dele ao se iniciar uma relação, o casamento ou uma união estável, é uma das principais ferramentas do direito sucessório. Na cultura brasileira, a busca de orientação antecedente ao relacionamento é, infelizmente, medida excepcional. A gente vê ainda as pessoas tratarem as relações de uma forma informal, e até essa informalidade ela traz consequências, porque um exemplo disso, todo mundo sabe que a comunhão parcial de bens são comunicáveis todos os bens adquiridos na constância do matrimônio da união, mas nem todo mundo sabe que no final de um relacionamento uma benfeitoria em um bem particular ou fruto desses bens particulares vão integrar a meação a ser partilhada. As pessoas não sabem. Ah, se é um bem particular, não entra na meação. Não, mas uma benfeitoria que dê um acréscimo patrimonial àquele bem que eu contribuí ao longo da relação, ela entra na conta. Então, muda tudo. Então, o regime de bens de casamento, eu diria que é o primeiro instrumento, é o mais básico. É aquele que eu me uni, eu comecei a namorar, infelizmente eu já tenho que pensar nas consequências patrimoniais, porque hoje em dia é isso, a gente tem até contrato de namoro para dar indício de que eu não quero que nada que é meu se comunique com o que é seu. Então, as consequências são, assim, flagrantes no nosso dia a dia. Depois, o mais comum, né, a comunhão parcial de bens, prevista no artigo 1658 seguintes do Código Civil. Importa na comunicação dos bens que sobrevierem o casal na constância do relacionamento, por título oneroso, excluídos os bens que cada um possuía anteriormente, chamados bens particulares, bem como os recebidos por herança e doação. No Brasil, a falta de escolha vigorará o regime da comunhão parcial de bens, com as consequências patrimoniais inerentes ao regime. Então, se eu não fizer nada, eu já estou dizendo que eu estou vivendo uma relação sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, é isso mesmo que eu quero? No divórcio de uma relação assim, nós vamos partilhar, com exceção dos bens particulares, herança e doação, só o que eu constituí ao longo da relação. Mas, num falecimento? A gente vai ver que as coisas mudam um pouco. Comunhão universal de bem, prevista no 1667 do Código Civil. Ele era o vigente até 77, mas com o surgimento da Lei 6.515, que regulamentou o divórcio, o regime geral passou a ser da comunhão parcial de bens. Nesse regime, todos os bens são comunicáveis no casamento ou na união estável, inclusive os anteriores à relação. Comunicam-se a herança e a doação. Então, esse é um bem diferente, que aqui é o bolo, a massa patrimonial, ela é comunicável, que era um regime de uma idade de uma faixa etária que hoje teria entre os 70 anos, mais ou menos. Separação convencional, total ou absoluta de bens, prevista no artigo 1647 do Código Civil, também chamada de separação total de bens. No divórcio ou dissolução de união estável, nada vai ser partilhado entre o casal ou companheiro, em razão desse regime. Na sucessão, o sobrevivente vai receber herança em igualdade de condições com os descendentes, ainda que sejam exclusivamente filhos e netos do finado. Então, é aquele regime que ele concorre no falecimento com os herdeiros necessários, por lei. E sempre, desde que surgiu esse regime, existiu uma discussão muito grande, porque existem posições doutrinárias
que defendem até hoje a necessidade da exclusão da herança. Poxa vida, se eu já escolhi um regime que eu não quero que se comunique, por que que no meu falecimento, automaticamente, esse meu companheiro, esse meu cônjuge, ele herda os bens juntamente com os herdeiros necessários? Existe até precedentes do STJ no sentido contrário, mas hoje a posição consolidada é de que haverá participação do companheiro ou cônjuge em concorrência com os descendentes. Esse é o regime vigente e é assim que ele atua. Depois, a separação obrigatória de bens, prevista no artigo 1641 do Código Civil, também chamado de regime da separação legal de bens. É quando o casal não possui escolha. Então, um dos exemplos é quando os nubentes tiver mais de 70 anos de idade. Aquela pessoa que já é idosa, está querendo se casar, ela não tem opção de escolha. Também há muitas correntes que dizem o contrário, que acham um absurdo, estaria cerceando o direito de escolha do nubente. Quando os nubentes precisarem de autorização para casarem-se, exemplo, um adolescente de 16 anos, quando o interessado não deveria se casar em razão do interesse patrimonial de terceiros ou da preservação da presunção relativa da paternidade. Trata-se de circunstâncias contempladas na lei, impondo a adoção do regime obrigatório de separação de bens com o propósito de não prejudicar o interesse de terceiros. É possível, em qualquer dessas, com exclusão do primeiro item dos nubentes com mais de 70 anos, é possível a alteração desse regime desde que cessada a causa que o originou. O de 70 anos ele não vai deixar de ter idade, então não tem escolha. Mas o de 16 anos ele pode atingir a maioridade e ele pode depois alterar esse regime, assim como o outro item. Então, cessada a causa, ele pode ser objeto até de uma ação para ser alterado. Como eu disse, esse é um regime que tinha as suas ressalvas. Muitas correntes não concordam com essa posição. E aí veio a súmula 377, que ela surgiu do enunciado 377 da jurisprudência do STF, que ela estabeleceu que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento ou união estável, desde que comprovado esforço comum para sua aquisição. Então, é como se a corrente contrária falasse, ufa, que alívio, pelo menos assim, se eu provar que houve um comprovado esforço de ambas as partes, vai haver aqui a comunicação. Assim, nos casamentos celebrados por esse regime, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento entram na comunhão, quando há esforço comum para sua aquisição, a fim de se obstar o enriquecimento sem causa. Mas aqui a ressalva do esforço comum comprovado, tem que ser comprovado esforço comum, senão não vai estar coberto pela súmula 377. Participação final dos aquestos. Previsto no artigo 1672 do Código Civil e seguintes. No decorrer do relacionamento, ele se assemelha ao regime da separação convencional de bens, sendo possível, inclusive, que no pacto antinupcial seja prevista a livre alienação de bens imóveis sem assinatura do outro parceiro. No final da união, seja pelo divórcio ou pela união estável, ou até pela morte, vão ser apuradas as aquisições onerosas, ou seja, o que foi adquirido onerosamente durante a relação, e aí vai ter aplicação idêntica com o regime parcial de bens. Nesse momento vai ter a comunicação como o regime da comunhão parcial do que foi adquirido naquele período. Então é um sistema, eu diria que ele é híbrido, porque ele tem um pouco do regime da separação convencional e no final dele entra a vigência da comunhão parcial de bens. Aqui é uma tabela, está meio escurinho, mas depois vai ficar disponível também no site da comissão. É uma tabela que quem lida, e até para os familiaristas que lidam com sucessão, super importante para diferenciar os regimes, porque a ameação ela existe nos casos de divórcio ou dissolução de união estável, mas em algumas situações, no falecimento, ela não vai existir. É uma tabela assim, que eu diria que ela é consultada toda hora. Eu não vou me ater a falar cada um dos regimes, porque esse não é o objetivo. O objetivo é a gente falar do planejamento sucessório como um todo. Mas fica aqui a dica, porque ela é fácil de consultar e na dúvida da gente saber qual regime, tem ameação, concorre com o herdeiro,
vai estar aqui disposto, inclusive com a previsão legal. Bom, testamento. O testamento é uma das ferramentas do planejamento sucessório mais conhecida pelo público geral. Todo mundo já ouviu falar no testamento e sabe, de forma genérica, como ele é feito. Podem testar os maiores de 16 anos, toda pessoa capaz com pleno discernimento. Inclusive, isso é falado pelo tabelião quando ele lavra, se a pessoa está em pleno juízo, se ela está com a parte cognitiva em dia. Em outras palavras, é isso. Somente metade dos bens do testador pode ser objeto do testamento, é o famoso disponível. A gente tem lá o patrimônio, 100%, 50% dele eu posso dispor para quem eu quiser, os outros 50%, que a gente chama de legítima, eu sou obrigada a respeitar a ordem de sucessão que está no Código Civil. Então, podem testar a totalidade do patrimônio quem não possui herdeiros necessários. Se não tiver aquela linha obrigatória, não tiver mais descendentes, não tiver mais ascendentes, na linha sucessória não tiver ninguém, eu posso pegar meu patrimônio 100% e testar para quem eu quiser, para o meu melhor amigo, para o meu vizinho, para quem quiser. É um ato unilateral e personalíssimo. Ele pode ser revogado, ou seja, a pessoa ao longo da vida pode fazer diversos testamentos. A gente, inclusive, brinca lá no escritório. Olha, hoje, esse testamento, ele fala com alguma perspectiva sua do futuro, mas não se esqueça de, daqui a um tempo, olhar para esse documento e verificar. Ele faz sentido? Porque entram novos personagens na vida das pessoas, saem pessoas, aquela dinâmica muda, e aí fica igual o caso do Gugu, que a gente não sabe se realmente era desejo dele excluir a companheira de tantos anos da herança, ou se ele estava muito tempo ali, parece que ele tinha feito o testamento há 9 anos atrás. Então, a gente brinca, ó, lavrou o testamento hoje, daqui a um tempo dá uma olhada de novo. Olha para o documento e vê se ele faz sentido com a sua realidade, porque ele pode deixar de fazer. Nasceu um filho, outro amigo que você tinha disposto, não é mais seu amigo, então tem que fazer sentido, lógico, com uma projeção, né, razoável, porque ninguém vai ficar lavrando um testamento a cada ano, mas ele tem que fazer sentido com a vida da pessoa numa perspectiva razoável. Então, ele pode ser revogado. Eu fiz um testamento, acho que não faz mais sentido, eu revogo e faço outro. E vai ficar constando, quando a pessoa falecer e um herdeiro chegar com a certidão de óbito no cartório de notas, ele vai ver, tem até uma certidão do colégio notarial que ele aparece os testamentos que foram feitos, claro que o teor não, mas ele aparece e foi revogável, vai estar valendo aquele último que foi lavrado e está lá até hoje. Seus efeitos patrimoniais só ocorrem quando o óbito do testador, só ocorrem com o óbito do testador. Antes disso, é mera expectativa de direito. Então, só vai valer o dia que o testador falecer, eu pegar a certidão de óbito, levar no cartório e falar, olha, enfim, esse testador não está mais aqui, nós vamos fazer cumprir esse testamento. Testamento público, que é muito comum, que inclusive, na minha opinião, deve ser o mais indicado para os clientes. Presente no artigo 1864 do Código Civil. Ele pode ser realizado, ele deve ser realizado no cartório de notas pelo titular ou substituto legal no livro de notas. Tem que ser redigido em português, não pode ser em idioma estrangeiro, porque as partes têm que entender o conteúdo desse documento. Oficial público é quem deve reproduzir fielmente o pensamento e a vontade manifestada pelo testador, ainda que de forma própria e solene. Então, apesar de termos nós a importância como operadores do direito para lavrar um testamento, quem faz isso operacionalmente é o tabelião no cartório. Então, você chega lá, a gente como advogado, operador do direito, passa a ideia, inclusive, às vezes, o documento pronto, e ele, inclusive, vai fazendo os ajustes para lavrar esse documento, de forma solene. No dia, quem já fez testamento, o tabelião lê em voz alta, deixa as partes ali cientes do que vai acontecer e lavra o documento. Devem existir 2 testemunhas sem grau de parentesco com o testador ou que sejam beneficiadas pelo testamento. Tem que estar presente no dia com o documento pessoal. Testamento particular. É um instrumento mais econômico do planejamento sucessório, porque não depende de pagamento de emolumentos, porque lá atrás, no público,
tem as custas, né, as taxas, os emolumentos do cartório, que você paga. E aqui no testamento particular não depende do pagamento de emolumentos, mas pela informalidade ele é inseguro, ele pode se extraviar, ele pode sumir, pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Tem que ser lido e assinado por quem o escreveu na presença de ao menos 3 testemunhas que o devem subscrever após a leitura do documento. Pode ser redigido em idioma estrangeiro, contando que testemunhas compreendam. A publicação e confirmação do testamento em língua estrangeira depende da tradução do documento por tradutor público. Não são permitidas rasuras. E após a morte do testador, sendo a disposição publicada em juízo, como citação dos herdeiros legítimos. Esse é um instrumento que eu particularmente não aconselho, justamente por conta disso. As formalidades aqui, elas são necessárias para dar veracidade ao documento. E um testamento particular, apesar do custo e tudo mais, ele pode se perder. Ele pode amanhã ou depois não existir, extraviar, e aí aquilo que o testador tinha como objetivo não vai ser alcançado porque o documento não estava ali da forma como deveria estar. Testamento cerrado, místico ou secreto. Eu vi um na vida. É super raro. Previsto no artigo 1868 do Código Civil, ele mescla as duas modalidades anteriores. Ele é redigido pelo testador ou por outra pessoa a seu pedido e posteriormente é entregue para o tabelião na presença de 2 testemunhas. É um ato solene, até curioso de ver. O testador entrega para o tabelião, ele expressa que é o testamento dele, que ele deseja que seja aprovado. Na sequência, o tabelião lavra um auto de aprovação na presença de 2 testemunhas. Ele nem sabe o teor do que está ali, porque não cabe a ele, é cerrado, ele só vai lavrar o auto de aprovação. Depois todos assinam, todos os presentes, e depois o tabelião passa a serrar e coser o instrumento aprovado. Ele costura e lacra com cera. Ele pode ser escrito em língua estrangeira, mas tem o risco de ser extraviado, porque ele não fica documentado no livro do cartório. Quando ele morrer, tá em algum lugar esse documento, provavelmente com o testador. Mas e o risco de ser extraviado? É um documento que foi usado no passado, mas hoje em dia eu não vejo muito sentido. Aqui ficou pequeno, mas é um exemplo de testamento, que eu vou até destrinchar ele mais para frente. É uma composição de um testamento, que é o seguinte: o testador era casado em segundas núpcias, pelo regime da comunhão parcial de bens. Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento, e o desejo dele era que o disponível ficaria para a esposa com preferência de bens. O que é essa preferência de bens? Ele disse nesse testamento que ele gostaria que o disponível dele, a esposa ficasse com o disponível com preferência da casa de São Paulo dele e da casa da Ilhabela. Ele deu preferência, ele pegou o patrimônio dele, olhou e viu que o que fazia mais sentido para a esposa herdar como legatária era a casa de São Paulo e a casa da Ilhabela. Ele não queria, nesse caso, que a esposa dele, que não era mãe dos filhos, ficasse em condomínio com os filhos na empresa que ele tinha. Não faz sentido, não era a mãe dos filhos dele, não era uma pessoa apta aos negócios da família, e era muito mais fácil ele isolar ela com esses bens do que manter ela em condomínio com uma empresa familiar. Então, ele dispôs dessa maneira para isolar e não dar conflito entre os herdeiros e a companheira, a esposa no caso, e ele dispôs dessa maneira. E aí ele disse: caso ocorra a comoriência do casal ou premoriência da cônjuge, caso ele e a esposa morressem ao mesmo tempo, ou ela primeiro, os bens da parte disponível seriam destinados aos irmãos do testador. E as obras de arte deveriam ser leiloadas e o dinheiro dividido entre os herdeiros. Caso algum herdeiro quisesse ficar com uma obra de arte, ele poderia comprar pelo valor de mercado, ou qualquer herdeiro poderia se compor amigavelmente com os demais e escolher as peças de leilão. Esse era o desejo dele. Depois, todos os bens recebidos pelos herdeiros, tanto da legítima como do disponível, ele deixou gravado
com a cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade, e justificou, porque é necessário justificar. Ele disse, olha, esse patrimônio é amealhado ao longo da vida, eu não quero que seja objeto de penhora de crédito de nenhum dos herdeiros, e eu não quero que se comunique num casamento ou numa união estável mal sucedida. Então, quero cravar essas cláusulas. Ele justifica, no documento vai estar lá a justificativa. E aí ele nomeou a esposa e um amigo como testamenteiro. O testamenteiro vai ser aquela pessoa escolhida de confiança para se fazer cumprir o testamento. É alguém que você escolhe e fala, poxa, se eu faltar, essa pessoa vai estar aqui e ela vai estar de olho para que o testamento seja cumprido. Você pode estabelecer como prêmio a chamada vintena, que é um percentual que normalmente a gente coloca um valor. Nesse caso, foi um prêmio de 1% da herança líquida, vigente na época da abertura da sucessão. Bom, o patrimônio aqui foi dividido, isso que eu li, está desenhado aqui. Então, a gente tem um patrimônio, 100%, a gente é obrigada a respeitar sempre a legítima, que são os herdeiros, no caso, pela linha de sucessão, são os descendentes primeiro. Esse testador tinha filhos, então a legítima, pela ordem, seria, os bens seriam herdados pelos filhos. O disponível, ele colocou, ele testou que ele queria que ficasse para a esposa, e lá atrás, vocês devem lembrar, se ele faltasse ao mesmo tempo que a esposa, ou ela e ele não estivesse aqui, que os irmãos dele herdassem o disponível. Lá atrás também falei que ele, preferencialmente, testou que ela ficasse com a casa de São Paulo e com a casa da Ilhabela. Os outros bens que ele não descreveu quais eram, mas ele disse para a gente numa reunião, era a empresa familiar que ele deixou por exclusão para os filhos, ele não queria que eles ficassem em condomínio, entrou na legítima. As obras de arte e os outros bens também para os filhos, e todos os bens, tanto da legítima como do disponível, cravados com a cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, e aquilo, justificativa da cláusula restritiva, proteger o patrimônio de eventuais dívidas que os herdeiros possam contrair e para evitar que o patrimônio amealhado pelo testador seja diluído em virtude de eventuais casamentos e ou uniões estáveis mal-sucedidas. Você é obrigado a justificar o porquê da cláusula restritiva. Cláusulas restritivas na sucessão testamentária. A cláusula de inalienabilidade, prevista no artigo 1911 do Código Civil. A parte que adquire o bem em sede de herança fica impedido de realizar a transferência da propriedade a terceiro, a não ser que possua autorização judicial para tanto. Essa é uma cláusula que o testador viu a possibilidade de garantir a proteção ao patrimônio após o falecimento. É uma forma de proteção, principalmente para aquele filho pródigo, que não tem amor ao patrimônio de verdade. Então, o objetivo é esse. Cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula exclui bem clausulado da comunhão. Permite que, assim, o cônjuge beneficiário tenha direito exclusivo sobre a coisa que herdar, receber em legado ou doação. Ela faz sentido apenas no regime da comunhão universal de bens, que é o regime que eu falei lá atrás, que toda a massa patrimonial se comunica. Não tem diferença como tem na comunhão parcial dos bens particulares por herança ou por doação que não se comunicam com o cônjuge ou com o companheiro. Então, aqui, para quem tem lá atrás, que era um regime muito utilizado, a comunhão universal, fazia sentido colocar essa cláusula. Olha, eu não quero que o meu companheiro receba nada, não tenha nada comunicado com ele dos bens que vierem dessa forma. Depois, a impenhorabilidade. Impõe condições a fim de que o bem transferido não saia mais do patrimônio da pessoa beneficiada
tornando-se assim impenhorável para credores de qualquer natureza. Ele pode ser vitalício ou temporário. Só pode ser inserido em testamento ou doação e sua imposição está condicionada à justa causa. A justa causa é aquela justificativa que eu falei. Você precisa ter um justo motivo para poder colocar essa cláusula restritiva num documento, numa ferramenta de um planejamento sucessório, como são esses 2 documentos. Eu preciso justificar. Eu não posso simplesmente cravar aquele bem com uma cláusula de impenhorabilidade sem dar a justa causa. Existe exceção judicial à cláusula de impenhorabilidade nos casos que, ao invés de proteger o herdeiro ou o donatário, ela se apresenta como fator de lesividade dos seus interesses, porque ela impossibilita o melhor aproveitamento do patrimônio. Uma casa que eu coloquei lá, ela não pode ser impenhorável, mas aí eu preciso vender esse bem para comprar uma outra casa para eu viver e não posso. Aí ela está sendo lesiva ao fim a que ela se destina. Então, aí eu tenho uma exceção pela via judicial para conseguir uma autorização para poder fazer o que eu quero com aquele bem. Doação. Também é uma ferramenta bastante utilizada no planejamento sucessório. Ela é prevista no 538 do Código Civil. É um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra. Ela é uma ferramenta bastante eficaz do planejamento sucessório e ela tem que ter 3 caracterizadores para ela funcionar como doação. O animus donante, que é a intenção do doador de praticar essa liberalidade, a transferência de bens ou vantagens em favor do donatário e a aceitação de quem recebe. O donatário aqui, ele só anui ou não a liberalidade do doador. Olha, eu aceito ou não. Esse doador não pode ter só esse bem e ficar sem meios de subsistência quando ele fizer essa doação. Então, não cabe a ele discutir ao donatário, né? Não cabe ele discutir a questão da doação ou não, só dizer aceito ou não aceito. A doação gera o recolhimento do ITCMD, que varia de estado para estado, porque é um imposto estadual que vai de 2% até 8%. Existiu um projeto de lei que não foi aprovado, que ia ter uma subida substancial no estado de São Paulo do imposto. Porque hoje, por exemplo, uma doação de um bem imóvel é 4% sobre o valor venal de referência. Em outros estados, Rio de Janeiro é progressivo, tem outros estados que chega até 8%, é muita diferença. Então, a doação também gera esse recolhimento. Há casos também que a doação pode ser isenta do ITCMD, como é o caso em São Paulo, que são até 2.500 UFESPs, que dá mais ou menos 80 mil e pouco. A doação ela fica isenta do imposto. Mas isso varia de estado para estado. Então, quando for utilizada a doação como instrumento de planejamento sucessório, ela também tem que levar em conta a parte tributária. Olha, vale a pena fazer a doação nesse estado? Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem uma fazenda na Bahia. Lá na Bahia o imposto é muito superior ao daqui. Então, o cliente achou que realmente estava pesado. Essa forma, a gente está estudando uma outra de transmitir esse bem sem ter uma carga tão pesada. Agora já tem até um outro. Esse não foi aprovado, depois teve um outro projeto que foi para diminuir a carga tributária. Sempre existe uma discussão, e esse é um chamariz muito grande para quem tem vontade de fazer o planejamento, porque aqui em São Paulo ainda é considerada baixa a carga tributária para a transmissão de bens. Então, a gente fala, olha, se você tem aqui o objetivo de pensar na questão financeira, é melhor que você faça, porque ao longo do tempo a tendência é subir. Em outros estados, essa alíquota é muito mais alta do que em São Paulo. Então, vale a pena. E muita gente, claro, pensa na questão financeira, acha que é uma vantagem, e é mesmo, porque a gente não sabe o que vai ser daqui a uns anos. Restrições legais à doação. A doação inoficiosa, prevista no 549 do Código Civil, é aquela que excede o valor que o doador poderia dispor em testamento no momento da liberalidade. Então, por exemplo, quando a gente faz um testamento, eu posso doar, eu posso legar aquele bem
aquele patrimônio em até 50%. Se eu ultrapassar, ou no testamento ou na doação, eu vou ter um problema. O doador pode doar 50% do seu patrimônio para qualquer pessoa sem nenhuma consequência. Porém, se a doação ultrapassar o valor excedente ou disponível, será considerada nula. Essa nulidade pode ser parcial, porque ela incide apenas no que exceder a legítima, permanecendo válida no que se refere à parte disponível do patrimônio do doador. Então, eu vou lá, faço um cálculo. Olha, meu patrimônio é de R$10.000. Eu fiz um testamento e deixei desses R$10.000, 6.000 para um único herdeiro. Eu estaria prejudicando os demais. Aqui eu ultrapassei o valor que eu tinha de permissão, que é metade do meu patrimônio, para fazer essa transmissão dessa forma. Então, aí existem mecanismos, técnicas processuais, remédios processuais, e o prazo para ajuizamento dessa ação é de 10 anos. O cálculo de excesso dessa doação deve ser feito com base no patrimônio do doador no momento da doação. Não adianta ser no momento da abertura da sucessão, é no momento em que ele foi doado lá atrás. Eu faço esse cálculo e falo, olha, esse testador, por exemplo, tinha um patrimônio de 10.000. Aqui ele excedeu em R$1.000 porque ele doou acima do que os 50% lhe era permitido. Então, não pode esquecer que o cálculo é no momento da doação, não pode ser em momento posterior. Claro. Uma coisa super importante é quando você faz uma doação, é colocar no documento se ela deve ser levada à colação ou não. Todo mundo sabe, levada à colação é no momento em que eu fizer a minha sucessão, aquele herdeiro que recebeu em doação, ele presta contas ou não. Isso é super importante. Quando a pessoa tem dúvida de que ela pode prejudicar os demais herdeiros, é importante que ela coloque. Por exemplo, eu tenho um caso de um pai que ele doou para uma filha uma casa enorme, um patrimônio significativo no Morumbi, em São Paulo, e ele falou, isso é um adiantamento de legítima. Você, no documento, ele externou para a gente, eu quero que conste que ela deve prestar conta. Então, nas palavras, termos jurídicos, ela deve levar a colação, porque no momento que for aberta a sucessão dele, vai constar lá que ela já recebeu uma casa, em detrimento dos demais herdeiros. Então, desconta do quinhão dela o que ela já recebeu lá atrás. Essa conta é feita, mas precisa estar expressamente no documento que ela tem que levar a colação. Se não tiver, é uma liberalidade. Não necessariamente ela tem que levar, tem que constar. Tem, atribui, mas aí é uma discussão enorme isso, porque na época que eu doei a casa era tanto, ela pode ou valorizar ou ela pode desvalorizar. Uhum. É isso. É isso. Primeiro, exatamente, primeiro ponto é aquele testador, aquela pessoa, o doador não tinha ciência de que ele teria outro filho, mas se na cabeça dele ele já quisesse proteger os demais, o que ele tem, ele coloca a cláusula. Aí surge essa discussão que a Ludmila trouxe, olha, como é que fica essa questão do valor do patrimônio? Isso flutua. Então, isso é uma discussão assim, extensa que a gente traz à mesa, porque ela é importante, mas a gente não tem como prever. Hoje, uma casa que eu te doei pode daqui a pouco. Tem um caso, inclusive, um doador que era um patriarca da família, ele falou, eu quero doar para esse filho um terreno na beira da estrada. Ele fez a doação, passaram anos, aquela estrada virou do lado um empreendimento gigantesco e aquele terreno que, quando ele fez a doação, era compatível com o quinhão de cada herdeiro, ficou completamente desproporcional. Mas isso ele não tinha como prever. Isso é uma coisa de mercado.
como poderia acontecer de uma área que ele doou ser desapropriada. É uma coisa que, assim, a gente faz uma métrica, né? Você estuda mais ou menos, mas é imprevisível. Você tenta equilibrar o quinhão dos herdeiros e falar, esse tem um adiantamento de legítima, mas você tem tanto para compensar os demais, mas pode acontecer de, por alguma coisa, alguma razão, no momento. Não importa, mas é bom, e a gente faz no escritório para que você, no momento como testador, tenha os documentos que mais ou menos comprovem que você teve boa-fé. Tá? Olha, mostre que guarde aí o valor de avaliação desse terreno de mercado, arquive junto, porque amanhã ou depois, se algum dos seus filhos questionar, mostra a sua boa-fé. Você não queria lesar ninguém, você apenas foi justo, mas por uma questão de mercado, aquele bem valorizou ou desvalorizou. Porque acontece, e é isso que eu estou te falando. Um dos herdeiros falou assim, nossa, na época meu pai tentou ser justo, eu me dei muito bem, porque saiu um empreendimento que valorizou o meu terreno. Ele se deu bem em detrimento dos outros que ficaram com o lote na praia, que na época parecia ser o melhor negócio, e não foi. Então é complicado, né? Equalizar tudo isso. Doação com encargo ou modal. Prevista no 553 do Código Civil, é aquela que traz uma obrigação do donatário em benefício do doador ou de terceiro. O encargo é uma restrição à liberalidade, uma imposição de um pequeno sacrifício ao donatário. Por exemplo, ó, eu vou doar esse terreno, mas você constrói uma igrejinha aqui do lado? É uma imposição, um sacrifíciozinho mesmo, como ele está dizendo. Essa espécie de doação pode ser revogada antes de seu descumprimento pelo próprio doador. Doação com cláusula de reversão. Isso é muito comum a gente ver nos contratos de doação, instrumento particular de doação ou no público. Previsto no 547 do Código Civil, permite que seja estipulado o retorno dos bens doados ao patrimônio do doador em caso de falecimento do donatário antes dele. O que a gente vê muito comum nas doações é quando os doadores, que é um patriarca e a matriarca, o pai e a mãe, estão doando alguma coisa para um dos filhos e eles colocam essa cláusula de reversão falando, olha, se você faltar antes da gente, volta para o doador que estiver vivo. E ela só cessa quando o último donatário, quando o último doador falecer. Aí ela cessa. Então, eu doei para você, coloquei essa cláusula de reversão. Se você faltar, ela volta. Se eu não tiver mais, o seu pai vai ter essa cláusula de reversão, mas ela acaba quando o último falecer. A gente usa muito quando se tem medo de que aquele bem, na ausência de quem recebeu a doação, se dissipe no tempo. Ah, eu tenho um neto que é perdulário, não quero que, tenho medo de que se o meu filho faltar, esse bem se acabe. Claro, fica à vontade. Claro. Não, não, não. Aí não, não, já está. É o pacote. Aqui também é um documento de doação que vai estar lá, que vai estar lá no site disponível, mas que também qual a composição da doação. Os doadores eram casados pelo regime da comunhão universal de bens, as donatárias eram 2 filhas dos doadores, o objeto da doação era uma casa, eles fizeram a doação com reserva de usufruto, que significa 1/3 iriam para os doadores, ficariam com os usufrutuários e a nua propriedade foi doada para os donatários, 2/3. A doação foi livre de encargos, ou seja, não estou te dando obrigação nenhuma e não precisava ser levada à colação. Nesse caso, ele doou para as filhas e falou, ó, lá na frente, na minha sucessão, vocês não precisam prestar contas dessa casa. Estou doando, acabou aqui. Foi impostas as cláusulas de incomunicabilidade e empenhorabilidade extensivas aos frutos e rendimentos. E tinha justificativa. O ITCMD recolhido teve como base 2/3 da nua propriedade e 1/3 do usufruto, porque o que acontece? Quando você faz uma doação com usufruto, na hora de recolher o imposto, você tem essa liberalidade.
você pode pagar só 2/3 do imposto que corresponde à nua propriedade ao donatário que recebeu aquele bem e pode deixar o usufruto para quando o usufruto cessar lá na frente você recolher. 1/3 pode deixar para o futuro. A gente, quando o doador tem condições, a gente aconselha a recolher, porque a gente não sabe o futuro, como vai ficar a alíquota. A gente aconselha, fala, olha, paga tudo, esquece esse problema. Mas tem gente que fala, não, eu só tenho condições de pagar aqui a nova propriedade, eu vou deixar o usufruto para o futuro. Então, isso é feito. Depois, aqui para finalizar, é um poema do Fernando Pessoa, O Próprio Viver é Morrer. Porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Isso significa que é tão importante hoje em dia falar da morte. As pessoas, com a pandemia, aprenderam essa realidade. Aquelas pessoas que tinham o desejo de fazer um planejamento sucessório e nunca tinham feito, passaram a ter um outro olhar. Nunca a gente viu a questão da sucessão tão perto, estava todo mundo sujeito a pegar o vírus e não está mais aqui. Então, é muito importante a gente, como operador do direito, passar isso para os nossos clientes, dizer, olha, você tem uma vantagem sim, você tem uma questão tributária que você provavelmente vai pagar menos imposto, você vai aqui deixar organizado, você vai aqui lidar, antecipar os problemas, né? E é muito comum lá no escritório, a maioria das vezes, quando a gente entrega um projeto, o interessado ele vira para a gente e fala assim, nossa, doutora, muito obrigada, eu posso morrer em paz. Que alívio. A frase que a gente mais escuta quando você implementa o projeto, entrega para o interessado, a pessoa sai com um sorriso enorme. Que alívio, eu posso morrer em paz. Porque, de fato, quando você faz um planejamento, você mexe em todas as searas. Você vai mexer na moral, você vai mexer no emocional, você vai mexer no dinheiro, que é o seu patrimônio, nos conflitos da família. Eu já vi, assim, cliente que chorou na minha frente, porque falou, olha, a habilidade de um filho, esse não se dá bem com esse, mas tem minha nora, mas tem... Então, você mexe em muitas áreas da vida daquela pessoa, mas é tão importante falar disso atualmente. São muitos os aspectos e as vantagens do planejamento. E as pessoas ainda têm medo de falar sobre a morte, ainda têm medo de planejar o que vai ser na ausência delas, principalmente o brasileiro morre de medo de falar da morte, é engraçado. Mas isso mudou com a pandemia, as pessoas passaram a ver isso não mais como um tabu, ele ainda existe, mas de fato todo mundo viu a necessidade de se fazer um projeto como esse, principalmente quem tem patrimônio, quem sabe que se faltar vai haver conflito na família, mas ainda assim, como o caso dos fazendeiros que eu contei, o senhor falou, olha, eu não vejo vantagem nenhuma, não quero mexer com isso, estou aqui por livre pressão das mulheres da minha vida que quiseram chegar até aqui, eu não quero mexer com isso. E, de fato, tem que ser um interesse genuíno. Se aquela pessoa não quer lidar com todos aqueles sentimentos, com aquele racional de vida, a gente tem que respeitar. Ele realmente não queria. Então, mas aí no final, assim, as filhas voltaram para fazer o inventário dele, que saiu muito mais caro, houve muito mais conflito, e para a gente manter o almoço de domingo, como a gente brinca, o inventário extrajudicial durou 2 anos, porque até equilibrar 11 fazendas com 4 mulheres foi a coisa mais difícil, e fazer com que elas não brigassem foi mais difícil ainda. Então, assim, no final, barato sai caro. Mas quem tem que ter o desejo genuíno é o autor de tudo isso. Se ele não tiver, não vale a pena. Mas, ainda assim, cabe a gente mostrar as vantagens, o que tem de benefício em se fazer um projeto como esse. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom, eu vou perguntar para o pessoal se alguém tem perguntas, né? Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta também. A Marina... para escutar?
aquele primeiro quadrinho que você colocou sobre aquela... Não, são aquelas nomenclaturas mais humanitárias, né? Sim. Eu também, eu já não uso mais regime de convivência, eu falo de um plano de convivência ou de um plano parental. E, bom, é sensacional a palestra, vou querer que você volte para falar sobre holding. E eu queria perguntar para você, como viabilizar um planejamento sucessório com uma equipe multidisciplinar com uma pessoa que não tem, com uma família que não tenha condições financeiras? Por exemplo, porque eu acredito que essa questão tributária, bom, talvez também não tenha tanto patrimônio envolvido. Eu ia responder exatamente isso. Geralmente, uma pessoa com menos recurso equivale a dizer, não é uma regra, mas que ela também tem um patrimônio não tão substancial. E aí, às vezes, um ou outro profissional de cada área consegue ali instrumentalizar o desejo daquele autor, daquele interessado. Não necessariamente eu preciso envolver a área societária, a área tributária, um contador. Isso são para planejamentos mais complexos. Uma pessoa que chega lá e fala, olha, eu tenho uma fazenda, eu também tenho uma empresa, eu tenho recurso financeiro com estrutura fora do Brasil, aí eu vou precisar de diferentes áreas, de sentar com todo mundo e desenhar um projeto, um planejamento para aquele interessado. E você já chegou a fazer algum testamento ou algum outro instrumento com patrimônio, por exemplo, com um bem só? Ah, sim, porque às vezes não é só a questão financeira que entra em jogo, né? A pessoa fala, olha, eu tenho aqui uma única casa, mas eu não acho justo que essa única casa, é engraçado, principalmente as pessoas mais simples, olha, essa única casa não é justo que fique para aquele meu filho que não cuidou de mim quando eu estive doente. Olha, mas espera aí, aqui você pode beneficiar esse seu filho que cuidou de você, mas eu não escapo da legítima. Por lei, esse seu filho vai automaticamente receber esse bem como herança, porque simplesmente ele é seu filho, ele é seu descendente, mas você quer beneficiar aquele que te ajudou, que cuidou de você até o fim da vida, você tem um instrumento que é o testamento. Então, não necessariamente as condições, o desejo seja só financeiro. Muitas vezes ele é moral, muitas vezes ele é emocional, e aí você, como operador do direito, tenta instrumentalizar, formalizar qual é o melhor instrumento para aquele desejo. A gente brinca, é igual um terno feito em alfaiataria, é exatamente sob medida. Eu não faço uma casa para todo mundo com a mesma planta. Cada casa tem uma planta com um arquiteto diferente. Então, é assim que funciona. E a última, né? E as questões existenciais, por exemplo, mais relacionadas a questões morais mesmo. Isso é possível testar? A gente estava conversando, né? Que é engraçado num planejamento, porque as questões morais elas têm um peso enorme. Às vezes a gente fala para o cliente, olha, isso que você deseja, lá na frente ela não vai estar protegido juridicamente, mas vai estar pela moral. Às vezes o cliente faz algum pedido, eu gostaria que no meu testamento uma declaração de última vontade. Olha, jurídica, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que chegou, um patrimônio gigantesco, ele é um médico, ele montou uma escola preparatória, um cursinho preparatório para a medicina, deu muito certo, ele vendeu para um fundo, recebeu um patrimônio, um recurso financeiro muito grande, e ele tinha 2 filhos pequenos. E aí ele falou, puxa, mas eu não quero beneficiar nenhum dos filhos. Voltando, qual que foi a pergunta, para ver se estou no caminho? Da moral. Da moral. E aí, ele contou isso para a gente e a gente falou, olha, você pode, num testamento, dizer esse patrimônio relevante seu, com 18 anos, os seus filhos vão herdar essa quantia financeira, mas a gente pode estabelecer uma progressividade até tal idade, olha, com 20 anos o fulano recebe tanto, com 25 tanto. Juridicamente, se algum dos seus filhos quiser contestar, eles vão ter muito argumento, mas a moral vai pegar.
Era desejo do meu pai que com 20 anos eu recebesse tantos por cento, com 25 anos, tanto por cento. Então, a questão moral, ela pega. Às vezes a gente fala, olha, lembre-se que esse instrumento talvez não seja juridicamente o mais eficaz, mas a moral aqui vai contar. Porque quando você deixa aquilo, é difícil alguém que falte, você ir contra o desejo daquela pessoa que fez aquela doação, que fez aquele testamento. É difícil alguém falar, já morreu, então... Não, tem um peso, claro, mas em média as pessoas consideram a parte moral, emocional, tanto quanto a jurídica. Eu acho difícil que um dos filhos dele, que hoje são pequenos, não sei o que se tornarão, mas que falem, não, eu tenho 18 anos, eu vou brigar porque eu quero 100% dos recursos financeiros que meu pai me deixou. Talvez durma com peso na consciência. Meu pai gostaria que, de forma progressiva, eu recebesse esse dinheiro. E a gente falou para o cliente, falou, olha, se um dos seus filhos contestar, eles têm uma boa chance de conseguir reverter o seu desejo. Mas ele falou, mas a moral vai pegar. A gente falou, vai. Fizeram hoje isso, né? Esse documento, falando, olha, juridicamente pode ser que não tenha peso, mas moralmente tem peso. A gente não sabe daqui tantos anos, quando realmente acontecer a morte e tal, e as crianças que forem adultos forem protestar, então a gente não sabe como é que a jurisprudência lá na frente. Pode ser que lá, esse documento que hoje tem uma incerteza jurídica, é o que a gente brinca do contrato de namoro, que não tem a ver aqui com o tema, mas não deixa de ser uma proteção. Eu tenho um cliente isso, ele está vivendo, ele tinha uma união estável, não está mais vivendo, tem uma separação de fato dentro de uma união estável e já está vivendo com uma outra pessoa. A gente falou, olha, arriscado você fazer uma outra união estável sem dissolver aquela primeira. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de namoro para esse período que pelo menos vai dar indícios de que vocês não queriam que nada se comunicassem com a separação total. Quando a gente conseguir declarar, dissolver essa primeira união estável, a gente revoga esse contrato de namoro e faz uma nova união estável. Então, assim, mostra, pelo menos, apesar do contrato de namoro ainda ser muito questionável, vulnerável, mostra que existiam indícios de que aquelas partes não queriam ter nada além de um namoro. Porque uma união estável tem efeitos patrimoniais tanto quanto o casamento. Então, são formas que a gente tem que ser quase um mágico, né? Você vai tirando da cartola, exatamente. Você vai desenhando de acordo com aquela necessidade. Ele falou, bom, você está me dizendo que eu não posso fazer outra união estável, mas eu vou ficar desprotegido? Realmente você não pode ficar, vamos pensar. E aí, então, olha, aqui, esse documento é super vulnerável ainda, tem discussão do STF em sentido contrário, a linha é muito tênue para uma união estável. Não esqueça de que no momento que você dissolver aquela primeira, você passa a fazer a segunda, que aí sim você estará protegido. Mas nesse momento, para você não ficar vulnerável, vamos fazer dessa forma. Aproveitando quer fazer outra? Que aproveitando a tua pergunta, e considerando que um dos principais instrumentos é a escolha do regime de bens, eu queria saber a sua opinião com relação ao reconhecimento, né, da união estável, que hoje em dia a gente pode fazer em cartório, e teve agora o recente provimento 141, do dia 16 último, que inclusive pode-se fazer de forma, não só nos tabelionatos, mas de notas, mas também no registro civil de pessoas naturais. Isso significa que está sendo cada vez mais facilitado para as pessoas formalizarem as uniões, né? E nesse momento, então, elas vão escolher o regime de bens. É possível você dizer qual o regime de bens que você vai optar. Entretanto, para o reconhecimento das uniões, não é necessária a assistência
dos advogados, só para dissolução. E está tendo já uma discussão grande se, de repente, não deveríamos, nós, advogados, participarmos desse momento. Muito embora assim, mas para casar você não precisa de advogado. Mas veja, será que a sociedade não perde de não estar preparada para saber que aquilo que elas escolherem de uma forma tão simples agora vai refletir? É o que a gente brinca, assim, a própria falta de escolha já é uma escolha. Exato. Né? Se eu não fizer nada, já estou dizendo que eu quero que a minha união seja, o meu casamento seja pela comunhão parcial de bens. Esse é o regime que melhor me protege? Talvez não. A gente estava até conversando com a Ludmila, que quando a família tem bastante patrimônio, é comum no escritório a gente às vezes faz, é como se fosse um acordo familiar, e um dos pontos é que todos os herdeiros tenham a obrigatoriedade de se casar na separação total de bens. E aí você vai ver o objetivo o patriarca, a matriarca daquela família, eles desejam que aquele patrimônio fique o máximo possível dentro do seio familiar. Eles não têm intenção de que uniões ou casamentos mal-sucedidos levem um pedaço desse patrimônio que às vezes foi amealhado de forma assim, de diversas gerações. Eu dou risada porque assim, eu já fui em muita reunião no escritório e é super engraçado porque eu já vi assim, tem a mãe, a matriarca, o patriarca, os filhos, e quando é mãe de homem, elas brincam, vão pegando intimidade, elas falam, doutora, não quero deixar nada para minha nora. Pelo amor de Deus, não quero deixar nada para minha nora. Já vi mais de uma vez, a gente dá risada, mas o desejo, no fundo, é isso. Eu não quero deixar nada para minha nora ou nada para o meu genro, porque eu quero que isso que veio do meu pai, do meu bisavô, fique no seio da minha família. E se você for pensar friamente, tem a sua razão de ser, né? Você não quer dividir, você prefere dividir com seus filhos, com seus laços sanguíneos, junto com quem acabou de chegar? Não. Exato. Então a gente dá risada da forma como é feita, mas no fundo é esse o desejo. Então, assim, numa família, eu já fiz mais de uma vez nos acordos familiares, que é obrigação de todos os herdeiros se casarem, realizarem um pacto antinupcial e casarem pelo regime da separação total de bens, porque isso é um combinado da família para que aquele patrimônio fique no seio familiar, que ele não se perca aí por gerações e relacionamentos mal-sucedidos. Então, isso é comum. E como que você vê hoje, na prática, a questão da herança digital? Como que isso está funcionando? As pessoas Olha, ainda é um assunto, apesar, para mim, assim, eu não tenho ainda muita demanda nesse sentido, mas é algo bem complexo, que a gente tem sim que pensar que a nossa conta no Instagram vai ser dada por alguém. É algo que parece tão distante, mas não é. Não é. Daqui para frente isso será muito falado. A gente tem conversado no escritório, mas tem uma questão técnica aí bastante complexa, mas que cada vez mais a gente tem que explicar isso para os clientes, que tem um valor, às vezes, financeiro ou não, mas quando eu não estiver mais aqui, você quer que quem fique com a sua conta do Facebook? Você quer que quem fique com acesso ao seu WhatsApp? Não, e financeiro mesmo, e financeiro, né? A gente mas vê jogos hoje que a pessoa compra uma espada virtual do bonequinho, o escudo, e custa um dinheiro enorme, né? Mas às vezes... Roblox. Quem tem filho adolescente sabe quanto a gente... Isso. E mesmo que você não seja uma pessoa pública que tenha um valor envolvido naquela conta, tem a questão íntima, né? Sim. Parece que o Facebook tem um método de você prever isso. Tem uma ferramenta na sua ausência, quem que vai herdar aquela conta. Sim. Mas as demais, Facebook tem, mas as demais, não. E é uma previsão que a gente vê todo dia. Eu vou faltar, quem que vai ter acesso ao meu WhatsApp? Não é uma coisa, a coisa mais íntima hoje que você tem. É tudo, todo mundo faz ali, desde confidência até coisa de trabalho, coisa mais íntima. Isso Sim. é muito tratado hoje Sim. em dia. Prometo que é a última, depois eu passo para a plateia. Só para desmistificar, assim como você muito bem falou, né? Planejamento sucessório, às vezes as pessoas falam, mas será que isso é para mim? Se é um patrimônio
pequeno, sim, cabe, assim como também a questão das holdings, que um dia você sim, vai também voltar é um falar. instrumento muito utilizado, que a gente brinca, mas a holding, assim, caberia uma noite inteira para falar só dela, e aí vocês iam sair com raiva de mim, porque a gente ia sair daqui meia-noite. Apenas para desmistificar, sim, né? Assim, que sim. é uma forma de planejamento que reduzem muito a carga tributária, Sim. porque até acho que a Desirê vai querer fazer uma pergunta sobre essa questão, né, do imposto, do ITCMD, o que é mais vantajoso. Então, assim, a holding é uma forma, né, lógico que caso a caso, mas não é uma coisa só para grandes fortunas. Não é, não é. Mas a gente brinca assim, que às vezes a pessoa chega com uma ideia pré-concebida, eu vim aqui para fazer um testamento. Aí a pessoa senta e te conta, faz o desenho ali da vida, você fala, pô, mas o testamento não é o melhor caminho para o seu desejo. Olha, tem esse caminho, tem esse. E a holding, principalmente, a gente brinca que deve ser chique falar, eu tenho uma holding. Porque os clientes, a coisa que eles mais gostam de chegar e sentar e falar, eu gostaria de uma holding, eu já pensei bem e acho que é o caso aqui é uma holding. Aí você senta e fala, olha, a holding, nesse caso, tem um custo, a holding, nesse caso, talvez não seja o melhor instrumento, ou talvez seja, mas é engraçado que os clientes chegam, olha, eu já pensei bem, eu acho que o caso é de uma holding. É engraçado, e às vezes não é. Então, a gente tem muitas formas, eu nem falei de todas, tem a questão dos seguros, das previdências, que não deixam de ser uma forma de fazer um planejamento também, que eu poderia ter falado, mas que não daria tempo, mas a gente tem inúmeros instrumentos e o nosso papel é não se ater a um único, é ser criativo, é envolver mesmo outras áreas, é discutir, é pensar, é trocar ideia com o cliente, é chamar os familiares. E aí, quando você desenha aquilo que eu falei, o cliente sai super satisfeito, ele tem um alívio enorme de saber que se ele morrer mesmo, está tudo organizado, né? Bem diferente do que você deixar aí solto e para as gerações futuras discutirem, né? Bom, quem tem perguntas? A Flávia uma vez contou um caso, né? Rapidinho, que eu achei engraçado. Depois de umas 3 reuniões, né? O testador, né, chamou ela no canto e falou assim, escuta, eu esqueci, faltou eu falar só uma coisa. Eu tenho um outro filho, isso pode mudar alguma coisa? Ela falou, só? Quase infartando, falou, não, a gente vai dar um jeito, né? Mas assim, muda alguma coisa? Não, de forma alguma. Forma nenhuma. Tá tudo tranquilo. Peraí. Oi, boa noite. Eu queria voltar um pouquinho lá na questão da cláusula de reversão na doação, só para ver se eu entendi bem. A minha pergunta é: existe limite do patrimônio doado para quando chega lá no momento da sucessão e for questionado, como você mesmo colocou, que existem muitos questionamentos com relação a isso, mas existe um limite de valor, por exemplo, hoje, como ela falou, hoje vale 50 mil, lá na frente pode valer 200 mil. Uma vez estipulada essa cláusula Ai, perdão, falei errado, não é de reversão, não, de dispensa de colação, perdão, misturei. Ela é irreversível? Uma vez que você coloque no documento que é necessário trazer a colação, no momento da sucessão, aquele herdeiro que recebeu o adiantamento de legítima, ele tem que, é como se ele tivesse que prestar contas. Isso, mas no caso da cláusula de dispensa da colação. Aí sim, você pode também colocar que dispensa a colação, significa que eu doei. Ela é irreversível. Ela é irreversível. Independente dessa questão que pode gerar. A não ser que você tenha uma impugnação dos demais herdeiros dizendo, olha, esse bem que você doou ultrapassou o disponível que ele prejudique terceiros. Certo, aí mas sim. se não houver essa situação, não houver, não. Ela é por mera liberar, ela pode sair do seu disponível. Não importa se lá atrás foi o bem custava 50 mil e 20 anos depois 1 milhão. Não importa, não importa. Se ela disser que dispensou da colação, se ela tiver um racional, olha, eu fiz dentro do que a lei me permite, sem problema nenhum. Eu terei problema se no futuro
aquele herdeiro prejudicado provar que ele ultrapassou o Sim. valor que me era permitido por lei. Aí ele pode mover uma ação e tentar anular essa doação. Perfeito. Isso é possível. Tá, joia. Obrigada. Imagina. Boa noite. Boa noite. Vou entrar na questão do que a Tatiana falou com relação a essa mistificação da holding, né? Os clientes acham chique mesmo a holding familiar. E a minha pergunta técnica é, muito embora eu seja uma advogada familiarista, planejamento sucessório não é a área que eu permeio. Quando a gente fala de holding familiar, em comparação à ITCMD, que em São Paulo, no estado de São Paulo, é 4%, a partir do momento que eu tenho um patrimônio, constituir uma holding, esse patrimônio vai incorporar o capital social da holding, correto? Correto. Eu tenho a incidência do ITCMD? Tem com base no patrimônio líquido. Perfeito. Você vai pegar o balancete, tudo que você incorporar dentro da holding, na hora de você recolher o imposto, você vai fazer o cálculo 4% sobre patrimônio líquido, de tudo que tiver dentro da holding. Às vezes as pessoas confundem com capital social, valor de mercado, não, atualmente pelo patrimônio líquido. E aí você vai doar ou testar as cotas daquela holding, não mais os bens, porque eles estão incorporados dentro da holding. Perfeito, obrigada. Imagina. Tá bom. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela excelente exposição. Obrigada. Muito esclarecedora. Na realidade, eu queria até socializar aos colegas uma experiência que nós estamos tendo de abordagem dos clientes que buscam sucessão, e aí pedir a opinião da doutora quanto a essa abordagem, né, nesse sentido. O que acontece? É muito vinculado, como a doutora disse, sucessão a falecimento. Extremamente vinculado. E está muito emergente aí no mundo empresarial, que geralmente são os que acabam tendo um patrimônio, a não ser um legado de família, né? A governança corporativa. E a governança corporativa sendo difundida, nós temos órgãos e etc. É muito interessante, a aposentação dos sócios. Aquela vontade de, olha, 30 anos trabalhando, construindo um legado, 40 anos, agora é hora de usufruir. E aí, quando a gente tem abordado e falado de sucessão para eles, para que ele possa usufruir, e aí numa antecipação de legítimo ou numa nomeação de um novo administrador, a aceitação tem sido mais do sorriso e não do, poxa, eu estou aqui porque me obrigaram a estar aqui, ou eu estou aqui porque eu vou morrer, né? E fica assim, não, eu estou aqui porque eu quero um planejamento sucessório para que eu possa usar, gozar e, por que não, dispor daquilo que eu construí com a família. Então, essa abordagem está sendo bem acolhedora. Então, eu gostaria de saber da doutora o que acha desse tipo de visão sobre o tema. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu acho uma visão maravilhosa. Eu já tenho uma visão diferente, porque os meus clientes, ao contrário da sua visão, têm muita dificuldade de passar o bastão. Apesar deles entenderem a necessidade da governança corporativa, de profissionalizar o negócio deles, na hora de efetivamente passar o bastão para o filho ou para um administrador, eles não conseguem. Na grande maioria é sofrido. Geralmente é empresa familiar que foi constituída lá há 50 anos, 60 anos, e na hora daquela pessoa usufruir, aproveitar e viajar, ela não consegue. Ela sabe da necessidade, ela entende, ela vê as vantagens, mas ela não consegue. A gente tem cliente que vai para terapia entender que está na hora dele se aposentar, mas ele não consegue. Aquela empresa surgiu com o esforço dele do zero. E aí ele tem extrema dificuldade de passar o bastão para um filho, para um administrador. A minha visão, assim, infelizmente, é diferente da sua. Eu vejo um progresso, mas eu vejo muita dificuldade e acho super importante a governança corporativa, de extrema necessidade. Mas daí a esse gestor entender e conseguir aplicar, ainda vejo muita dificuldade. Obrigada a você. Mais uma que me veio aqui,
suponhamos a hipótese de um casal que queira ao máximo proteger o patrimônio entre eles, para que esse patrimônio não entre em sucessão, né? É óbvio que a gente tem que respeitar a legítima e tudo mais. Qual é o regime que você aconselharia? Separação total. A separação total, com certeza. Apesar de, na separação total, na dissolução ou no divórcio, é cada um meu bem, meus bens. Pega a bolsa, boa noite. No falecimento, o cônjuge sobrevivente vai concorrer com os herdeiros necessários. Então, assim, você protege peronomútil. Aquele que sobreviveu, ele vai ter um pedaço da sua herança, inegavelmente. A gente tem cliente que não se conforma, mas eu não estou protegida, eu não quero. É muito comum assim, a pessoa tem filhos do primeiro casamento, contraiu uma união estável, gosta do companheiro, está feliz, mas fala, olha, eu quero proteger meus filhos. Ok, se você dissolver sua união estável, acabou. Cada um com o seu, cada um, até logo. Se você faltar e você não tiver um testamento, aí que entra. Eu posso diminuir esse percentual, mas se você não tiver um testamento, ele vai receber 1/3 de tudo, 100% do seu patrimônio. Mas aqui o que a gente pode fazer é diminuir esse valor que esse companheiro vai ter direito. Então, vamos fazer o seguinte, do disponível, vamos fazer um testamento e deixar tudo para os seus filhos, que aí eles vão ter 1/3 da legítima mais a totalidade do disponível. Eu reduzo o percentual que aquele companheiro vai ter. Mas, assim, excluir por completo não existe. Mas o fator do casal querer se proteger, e querer se proteger, inclusive, de ascendentes. Dos ascendentes. O que a gente também faz muito é testamento cruzado. A gente faz de um para o outro. Escolhe o regime, nesse caso, a comunhão parcial de bens, e um faz um testamento cruzado da mesma forma. Se eu faltar, eu deixo para você, se você faltar, você deixa para mim. Legal. Aí você protege. Também é uma maneira de proteger o casal. E testam em conjunto, no mesmo instrumento? Não, separado. Tá. Separado, sim. Okay. Separado. Obrigada. Imagina. Entrando no gancho que ela comentou, e aqui você comentou, né? Às vezes tem pessoas que eu já tenho meus filhos, o meu novo marido também tem os filhos dele, a gente vai se casar no regime da separação, ok, eu quero proteger os meus filhos, ele quer proteger, só que na hora da morte, eu não quero que o meu patrimônio vá para ele, para os filhos dele, porque eu tenho os meus, eu quero proteger, e assim ele também. Por isso que a gente faz exatamente, não sei se é isso que você vai falar. Hoje em dia, eu queria saber a validade disso. As pessoas estão fazendo contratos, ou mesmo no pacto antinupcial, alguma coisa assim, fazendo as cláusulas de exclusão da sucessão, né? Não sei se era isso que você ia falar. Então, eu ia falar da renúncia. Renúncia também, né? Mas isso faz o pacto? Então, é possível, mas assim, a renúncia, ela só é possível de se fazer no momento do falecimento. Isso, exatamente. Ela só tem validade, mas o que eu tenho insistido e tem passado em alguns cartórios, dizer o seguinte, olha, se no momento que for feita a sucessão, estiver válida a questão da renúncia, eu renuncio ao direito de receber aquele bem. E tem passado. Já fiz 2 assim. Adorei essa ideia. Eu coloquei numa união estável, dizendo que as partes reciprocamente têm o desejo de renunciar à herança de um para o outro, mas que elas têm ciência de que isso só é possível com a morte. Exato. Isso dá um indício, de novo a moral. Exato, é o de novo a moral. E a gente não sabe lá no futuro. No futuro, vai estar lá no documento dizendo, era meu desejo e seu, de que a gente não recebesse herança um do outro. A moral vai pegar. Alguém ali vai ficar desconfortável, eu espero que fique. Mas a cliente ficou super indignada. Como eu não estou protegendo? A gente pensou em 1000 alternativas. Eu consegui. Tem cartório que não faz, mas tem um cartório grande em São Paulo que faz. E a gente mostrou a necessidade. O que eu conhecia, que estão fazendo até, que eu já vi pessoas falando, eu nunca fiz, mas já vi, escritura pública mesmo,
de renúncia da sucessão. Renúncia não é renúncia da herança, desculpa, é exclusão da sucessão. Então, faz lá no próprio pacto, ou se não for no pacto antinupcial, assim, é uma é um escritura. termo disfarçado de renúncia. Exatamente, é uma que ela só escritura vai que a pessoa ter. fala, casamos no regime da separação e eu renuncio, ou eu quero excluir o meu cônjuge da sucessão, assim como ele também quer me excluir da sucessão, porque a gente não tem interesse, blá, blá, blá. E registram lá. Lá no futuro... Porque assim, um a começo de renúncia, prova, com ela certeza. tem um impacto para terceiros. Ótimo. A renúncia, se você é alguém que tem dívida e você renunciou, tem cartório, eu já tive problema em São Paulo, em cartório, que uma pessoa renunciou a uma herança e na hora de registrar aquele bem que ela havia renunciado, um dos cartórios falou, não registro. Eu não registro. Ele prendeu a parte de todo mundo, não conseguia fazer o registro porque aquela renúncia não foi aceita pelo cartório de registro de imóveis, não era nem pelo tabelião de notas, porque tem um impacto para terceiros. E se esse renunciante tem credor na praça, como é que fica? Eu já tive é fraude. Entendeu? Ele está fraudando algo. Então, eu já tive Também problema. Pode colocar, passar. então, por exemplo, nesse pacto ou nessa escritura, colocar, atestar que você não deve para ninguém e que aquela pessoa também não, e que você está renunciando ali. Aí também é uma forma de garantir ainda mais, né? Eu já tive do lado contrário um cliente que acabou de comprar um imóvel enorme em Salvador e na matrícula estava lá, renunciante, fulano de tal. E passou. Aí eu, acostumada com São Paulo, que é tudo duro, mais rígido, eu falei, deixa eu ver esse renunciante. Puxa a certidão dele. O renunciante tinha um monte de dívida. Lógico. Falei para o meu cliente, olha, passou, mas se fosse em São Paulo, não passava. A gente tem um risco aqui, que se um credor dele quiser anular essa renúncia, você vai ter problema. Só que aí era um imóvel em condomínio com vários herdeiros, o quinhão desse renunciante era 2, representava um valor super baixo. Meu cliente falou, eu assumo esse risco, eu quero esse imóvel, sei lá, num lugar super bacana de Salvador. Ele falou, eu assumo o risco. Falei, pus por escrito, ok. Você assume o risco, tudo bem, mas eu estou te apontando que aqui em Salvador passou, mas em São Paulo não passaria. Ele assumiu o risco, comprou, está tudo certo, mas com as ressalvas. Aqui, a certidão negativa dele estava longe de existir. Então, é o nosso papel apontar. Falei, está resguardado, documentado, você assumiu, vamos em frente. Mas tem um problema. Boa noite. Boa noite. Voltando ao assunto dos testamentos recíprocos, considerando a proibição do Código Civil de testamentos recíprocos, simultâneos, enfim, tem passado isso nos cartórios em São Paulo? Ou ou ao contrário, teria tido questionamento na justiça? Porque nós estávamos falando aqui, essa resposta veio na possibilidade de proteger o patrimônio do casal em relação aos descendentes ou aos ascendentes. Mas, infelizmente, eu tenho encontrado questionamentos na justiça com isso. Aí a minha pergunta é, na prática, o cartório tem aceitado? Hoje em dia temos boas notícias? Ou não tive nenhum problema até agora do testamento cruzado, quando um deixa para o outro. E é super, a lei não veda, né? Eu deixo o meu disponível para quem eu quiser. Eu estou dizendo que eu quero deixar para minha esposa, estou dizendo que eu quero deixar para o meu companheiro e ele quer deixar. Se eu não estou prejudicando nenhum herdeiro, se eu não estou prejudicando a legítima, nunca tive problema. A questão da legítima. Isso, sempre. Eu estou imaginando, eu estou tomando isso de situações que eu já advoguei, onde o cruzado eram 2 testamentos em folhas subsequentes, lavrados no mesmo dia, no mesmo cartório. Ali não pegou, ali não funcionou. Não, nesse caso, assim, é respeitando mesmo a lei. Eu tenho uma legítima, eu tenho disponível. De 100%, eu posso dispor para quem eu quiser 50%. Se eu tiver dentro desse percentual, para quem eu quiser, eu posso deixar meu patrimônio. E aí, como o casal tem intenção de se proteger, um fez, a gente chama de cruzado, mas eu fui lá, fiz meu testamento deixando para o meu marido e ele fez para mim.
Nunca tive problema. Então, vou trazer só como a título de curiosidade. Eu passei por isso em casos que trabalhei e tive problema. E consegui, no caso, nós estávamos questionando os testamentos. Então, eram testamentos em folhas sequenciais, no mesmo dia, no mesmo cartório, onde um testava para o outro em relação à parte disponível, mas pessoas de alta idade, com problemas de saúde, onde ali claramente alguns dos filhos estavam excluídos da vida cotidiana do casal, esses filhos foram realmente prejudicados, enfim. Mas a questão foi, conseguimos desqualificar os dois testamentos, alegando que eles eram recíprocos. Então, portanto, ainda que respeitaram a legítima, eles eram recíprocos. Uhum. Não, eu nunca tive. Não, ótimo, super bem-vindo. Eu acho que esse momento é para isso, é válido trocar experiência mesmo. Eu nunca tive problema, não tive herdeiros que contestassem. Até hoje não vi julgados sobre isso, porque é isso, tudo assim, by the book, né? Eu respeito a legítima, eu não ultrapasso o disponível, quero proteger meu marido, ele quer me proteger. Não vejo prejuízo nesse sentido. Muito obrigada. Imagina. Doutora, só para reforçar a pergunta anterior, em relação aos herdeiros, igual ela deu o exemplo do casal que já está na segunda núpcias, no primeiro casamento cada um teve filhos, mesmo pelo parcial de bens, fazendo esse testamento cruzado, eles não têm como garantir os 100% para ficar entre eles, porque eles só vão dispor da legítima, no caso, 50%. Do disponível. Do disponível, que seria 50%. Isso. Você imagina um patrimônio que eu tenho 100%, e aí eu posso dispor de 50%. Então, em regra, a gente pede para o testador avaliar aquele patrimônio, é importante isso, eu falei ao longo da palestra, faça uma avaliação do seu patrimônio, se ele for imobiliário, se ele tiver recurso financeiro, um extrato, para a gente tentar equilibrar, para que não exista o risco de lá no futuro ninguém dizer, olha, você ultrapassou o disponível, você prejudicou algum herdeiro. Então, a gente tem esse cuidado, mas é claro que isso, o testamento é feito com base nas projeções de alguns anos. Eu não posso te assegurar que daqui 10 anos aquilo que eu testei esteja um quinhão igual para todo mundo, equilibrado. É aquilo que eu falei, eu posso ter deixado preferencialmente para minha mulher uma casa na Ilhabela que valorizou horrores. E realmente, com base nessa visão, ela prejudicou terceiros. Mas espera aí, na época que eu fiz o testamento, estava equilibrado. Eu não prejudiquei ninguém. Aquela minha divisão respeitou o disponível. Agora, por uma questão de mercado, passado, sei lá, tanto tempo, o bem valorizou e realmente tem uma diferença de quinhão. Aí eu tenho como sustentar. Agora, o que não é possível é, sabendo que eu ultrapasso o disponível, que aquele bem não está equilibrado dentro do planejamento, eu ainda assim faço. É pedir para que no futuro algum herdeiro apresente uma impugnação e anule esse ato que eu fiz. Então tá bom, obrigada. Imagina. No caso de um testamento cruzado, que o casal não tem filhos, ele pode testar o 100% ou ele tem que respeitar os 50%, mesmo não tendo filhos? Só pode testar 100% se ele não tiver nenhum dos herdeiros necessários. Descendente, ascendentes tem uma linha de sucessão. Se eu não tiver ninguém vivo, eu posso. Eu posso pegar o testamento e dispor de 100% do patrimônio, mas eu não posso ter herdeiro necessário envolvido. Obrigatoriamente, então? Obrigatoriamente, senão vou estar prejudicando. Isso, exatamente. Bom, é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença da doutora Flávia, dizer que você já está convocada para tratar das holdings. Estarei aqui, agradeço o convite, me sinto muito acolhida aqui. Foi muito bacana, todo mundo, acredito que saiu daqui conhecendo muito mais as ferramentas e talvez com um pouco mais de segurança para oferecer, né? Porque a gente realmente é uma situação que todos nós vamos passar um dia
mas que, de fato, nós brasileiros temos um pouco de Receio, receio de tratar, da questão morte, né? Não sei se todo mundo assinou a lista de presença, por favor, se vocês puderem, quem tiver interesse em fazer parte da comissão, também vocês são muito bem-vindos. Nos sigam no Instagram, sempre que tem palestra, algum evento, a gente coloca lá, e no site da OAB, numa aba específica para as comissões, nós também colocamos lá os eventos, o regimento interno, tem o nosso e-mail, quem quiser mandar um e-mail para falar, olha, tenho intenção de me tornar membro, o que é necessário. Nós também podemos fazer passar as informações. Eu acredito que seja somente isso. Vamos tirar uma foto, todo mundo, para registrar? Vamos, maior E prazer. muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada a todos e a todas. Eu vou aproveitar. Vou tirar uma foto para tirar. Vai correndo. Porque é muita gente. Melhor aqui? Porque eu acho que não vai dar para juntar para mim. Sentar? Não é melhor? Acho que não vai. Perdão. Já. Onde que a gente vai? Vamos ver se todo mundo junto, então. Desculpa, falha minha. Nesse caso, tá tão... Graças a Deus. Não vai aparecer. Vai dar? Eu? Fácil, Ai, ficou muito boa. Não. E a Rita? Isso que eu falei, eu não aguento fazer agachamento. Eu fiz hoje. Rita, você. Cadê você, Rita? Muito bom. Obrigada. Pessoal, tem uma boa para todo mundo. Sucesso demais, amei. Quero vir na hold, gente. O que você pode fazer da hold? Vou fazer para você. Eu ia colocar aqui a minha bio, eu postei aqui. Uma amiga falou, eu trabalhando com quando? Ela chama Cláudia Lopes, de São Paulo. A Claudinha. Ela é muito fofa. Então, ela falou, a Flávia trabalhou junto no meu escritório. Então, olha que legal. Eu conheci ela de uma pós que a gente fez na GT, de planejamento. E a gente se conheceu lá. Ela é muito... Aí eu postei aqui. É melhor, Tudo bom, e você? E a família tá boa? Bem, graças a Deus. Não veio. Verdade. É verdade, eu não vejo. Deixa eu anotar aqui. Qual que é o contato? Música São Paulo. 9 bem? Então, na verdade, eu vou te mandar por e-mail. Você assinou a lista de presença? Eu também estou sem meu cartão. Acho que é aquela. Se você assinou a lista de presença, daí eles mandam no e-mail o certificado. Deixa eu confirmar, Lud, o certificado vai por e-mail, né, da participação.
Dos membros, só quem assinou ali, né? Quem assinou ali. Colocar o nome. Isso. Coloca o nome. Não, acho que não, porque vai ter inscrição, né? Quem se inscreveu igual eu me inscrevi. Aí tem inscrição confirmada. Aí eu acho que quem veio, eles... Deixa pra gente. Até vocês também. A lista dos presentes também. Com isso, a gente tem um controle e após a terceira reunião consultiva, eu encaminhei para o AB, aí eles fazem uma segunda análise, mas aí são questões mais objetivas da OAB e aí vão saindo as nomeações. Lembrando que também as faltas não podem exceder a 3, e precisa justificar, senão a gente também precisa de um certo comprometimento. Os projetos que a gente está hoje foi uma das semanas com maior fome. Vamos ver se o pessoal que está aqui vai se engajar